As portas principais da quadra de ouro se abriram, revelando um enorme salão desprovido de uma única alma. O velo branco imaculado estava estendido no chão, tão delicado quanto um floco de neve, enquanto cortinas vermelhas brilhantes bordadas em ouro pendiam nos cantos das imensas janelas francesas. Este era o salão do governo do império. Normalmente, havia sábios instruídos, burocratas traiçoeiros e aqueles com sonhos lutando aqui, criticando uns aos outros. Todas as maneiras de tramas e massacres foram suportadas por aqueles momentos, uma cena normal incapaz de transmitir qualquer atmosfera. Uma fragrância delicada e única pairava no ar, mas o incenso não era espesso o suficiente para ser inebriante. Sheena parecia ficar nostálgica, e ela mais uma vez se transformou em uma ingênua jovem de 19 anos. Lei não estava na posse deste lugar há muito tempo, mas este palácio ainda parecia ter um charme histórico único. Parecia que o próprio ar havia acumulado centenas de milhares de anos das vicissitudes da vida. Mesmo um padre de ouro como Sheena foi deixado em transe quando envolto nesta atmosfera. Assim como uma lacuna apareceu em seus espíritos, o som de passos firmes entrou em seus ouvidos. Parecia que as paredes estavam fortemente sitiadas quando várias rachaduras profundas apareceram. Ela viu um jovem caminhando sem pressa para o salão do palácio. Ele usava vestes brancas, adaptadas precisamente para caber seu corpo. Seu ritmo e comportamento revelavam sua extraordinária confiança. Desde que o jovem caminhou de costas para a luz, Sheena não pôde ver seu rosto claramente. Tudo que ela podia sentir era um brilho radiante brilhando continuamente de seu corpo. Eu sou o sacerdote de ouro Sheena, um emissário da Igreja da Riqueza do continente. Eu peço uma audiência com você, Sua Majestade o Todo-Poderoso Conquistador. Sheena já havia confirmado internamente o status do homem. Ela se curvou profundamente para mostrar seu grande respeito. Não há necessidade de gentilezas. Afinal, nos encontramos várias vezes no passado. A voz era muito mais jovem do que ela esperava, e também uma que ela nunca poderia esquecer. Sheena levantou a cabeça. Finalmente conseguiu ver Lei diante dela. Então é você, Otton. Sheena revelou sua confiança em sua própria hipótese, assim como um choque não revelado. Embora ela soubesse que ele era um lendário bruxo, Sheena nunca esperara que ele conquistasse todo o Império Nativo com uma tripulação pirata. Ainda assim, esse não era o assunto mais urgente. Esta aura. Um ser divino. Não, um semideus. Só um semideus pode me colocar sob tanta pressão. Um mago lendário que tem pouco mais de 20 anos. Ah, ele já é um semideus. Como isso poderia ser possível? Embora ela estivesse estupefata, Sheena recuperou a compostura rapidamente. Afinal, ela lidou com muitas igrejas no passado e teve muita experiência. Não era inédito para as pessoas comuns encontrarem um insucesso inesperado no mundo dos deuses, ascendendo aos céus com um único salto. Cyric tinha sido apenas um ladrão comum como um mortal, e agora ele exercia um formidável poder divino como o deus do assassinato. Ele teve a sorte de obter a divindade de um deus caído, junto com sua arma divina. Isso instantaneamente fez dele uma divindade poderosa. Comparado a isso, mesmo que o progresso de Lei fosse universalmente chocante, ainda era aceitável. O próprio Lei não insistiu muito em Cyric. O deus do assassinato obtivera sua força por pura sorte, e seus poderes não eram nada senão por seus impulsos divinos. Como resultado, ele facilmente sofreria o controle de seus próprios poderes. Ele já estava meio louco, então ele não poderia ser considerado um inimigo formidável. Além disso, Lei já ofendera Cyric gravemente. Ele até matara um lendário de sua igreja, e seu ódio e desejo de vingança eram ilimitados. Esta foi a principal razão pela qual Lei escolheu o caminho dos massacres. Embora a compatibilidade fosse uma vez considerada, ele não tinha medo de menosprezar Cyric novamente. Teria sido um pouco míope ignorá-lo,
provocando problemas em vez disso, com um deus intermediário como a Mistress of Plagues, a quem ele não tinha ressentimentos. Além disso, um papel piedoso em pragas era mais limitado em escopo e aplicação do que em massacre, sem muito espaço para desenvolvimento. Um deus poderia processar todos esses pensamentos em uma fração de segundo. Para Shayna, parecia que Leilin fez sua próxima pergunta sem hesitação. Shayna, por que você veio até aqui? Leilin tinha atualmente uma aura divina formidável e, em sua reverência, Shayna quase se ajoelhou diante dele. Ainda assim, ela ainda era uma sacerdotisa de ouro de Lady Alkien. Um fio de poder emergiu da sagrada crista em seu peito, emprestando-lhe força. Estou aqui para transmitir a sinceridade do meu mestre, ó pecado de Lady Alkien. Leilin olhou para o bispo em pé diante dele, um traço de brincadeira cintilando em seus olhos dourados transformados. Não muito tempo atrás, um jovem como ele precisava pesar cautelosamente as desvantagens e vantagens de seus planos diante de um bispo de sua posição. Ele não teve outra escolha senão deixar uma parte de seus lucros irem a fim de obrigá-la a entrar. Agora, porém, Shayna só podia rastejar e orar por sua benevolência. Essa lacuna entre deuses e homens era tão clara que alguém poderia ficar bêbado com o poder. O silêncio momentâneo fez com que Shayna assumisse que Leilin foi adiado. Ela continuou imediatamente: eu notei que a ilha de Banks tem amplas reservas de ouro e prata. Seu povo usa luxuosamente ouro puro para ornamentos, e se essas coisas fossem transportadas para o continente, apenas 1/10 delas lhe traria lucros inimagináveis. A riqueza acumulada permitiria que você construísse 10 cidades do tamanho de Fallen. Tinha que ser dito, quando os padres de Alkien viram um lucro enorme, suas expressões mudaram completamente. Eles descartariam sua covardia, ousando lidar com diabos e demônios. Agora, um inferno se enfureceu nos olhos de Shayna enquanto ela enfrentava um semideus. Seus belos e pequenos lábios de cerejeira soltavam palavras diabólicas de sedução. Comércio. Bem, eu posso considerar isso. Leilin parecia estar considerando o acordo de Shayna na superfície, mas havia uma história diferente em sua mente. É uma armadilha. Mas o Alkien sempre foi estritamente neutro. Ela é apenas atraída pela ilha de Banks, ou talvez seja o meu potencial. A luta contra os falsos deuses era o trabalho de Helm. Leilin nunca tinha ouvido falar dos sacerdotes da Igreja da Riqueza tomando ativamente tais trabalhos. Pelo contrário, os sacerdotes da riqueza eram muitas vezes ofuscados pela visão do ouro. Havia rumores ocasionais de acordos secretos com os demônios. Embora a maioria fosse de rumores infundados, Leilin estava ansioso o bastante para perceber um indício de verdade neles. Ao contrário de demônios e demônios, os falsos deuses não eram considerados particularmente maus. Além disso, mesmo que a The Banks Island tivesse recursos suficientes para satisfazê-lo por enquanto, se recebesse o apoio do comércio com o continente, ele se recuperaria muito mais rápido. Isso também forneceria a Leilin uma quantidade maior de fé. Eu posso aceitar o negócio, mas você precisa falar detalhes concretos com Tiff e Isabel. Leilin não mais escondeu sua associação com a Igreja da Serpente Gigante. Ou talvez ele não se importasse particularmente se outros deuses descobrissem que ele era a serpente Kukulkan. Muitos deuses eram conhecidos por assumir identidades falsas, usando avatares no plano material principal. Além disso, meu mestre tem vários pedidos muito pequenos. Se Sua Majestade puder ajudá-la, minha senhora estará absolutamente disposta a fornecer muitas coisas que o deixarão satisfeito. Oh! Que interessante! Continue. Leilin acariciou seu queixo, com um sorriso no rosto. Depois de pouco tempo, Shayna saiu discretamente com uma expressão satisfeita no rosto. Leilin foi deixado sozinho no grande salão. Um brilho divino brilhou em seus olhos enquanto observava as costas de Shayna, seu olhar cheio de pena.
Até mesmo a deusa da riqueza tinha que obedecer aos juramentos e regras não escritas dos deuses. Havia muitas coisas que ela tinha que fazer apesar de sua relutância. Negócios com um deus falso, por exemplo, eram proibidos. Foi por isso que o Alquien não mostrou seu verdadeiro eu. Ela enviara um de seus padres para servir como escudo em tempos críticos. Se Shayna não conseguisse ver a verdade, provavelmente não teria um bom futuro. Quanto à comissão de Alquien, Lei Lin estava bastante interessada. Então ela quer que eu a ajude a encontrar vários itens, usando-os como uma troca. Que interessante. Primeiro, o cetro de Sacartes. A imagem de uma equipe mágica apareceu diante dos olhos de Lei Lin, antes de se despedaçar rapidamente. Este artefato divino é rumores de ser capaz de se proteger contra profecias e rastreamento por deuses. Isso é verdade, mas a parte principal do cetro poderia estar em qualquer canto do plano material principal. Poderia até estar em Bator ou no abismo. Apesar de tudo isso, ela ainda deseja isso. Lei Lin franziu as sobrancelhas com desconfiança. Esta mulher, o que diabos ela está pensando? Era uma pena que ela fosse um deus intermediário, equivalente a um magus das leões. Lei Lin não conseguia separar seus pensamentos. Uma coisa é certa. Seja para o comércio ou para caçar esses itens, vou ter que sair da ilha de Banks. Preciso ir ao continente ou aos planos exteriores, é isso que ela quer. Lei Lin não pôde deixar de adivinhar. Eles não eram próximos de forma alguma, então ele não acreditaria que o Alquim pudesse tão generosamente vir e ajudá-lo tão de repente. Se o que eu acho que é verdade, Dr. Lei Lin, pálpebras opacas obscureciam a luz fraca em seus olhos.